eleições autárquicas e os cancelamentos dos voos nas linhas aéreas de Moçambique. Esta começa por si, até porque há 2 semanas, por razões de trabalho, não participou aqui no programa. Vamos então, quero ouvir a sua opinião. Vimos esta decisão da CNE de suspender a entrega de candidaturas para as eleições autárquicas, exatamente porque não se ajustaram as leis ordinárias face à revisão da Constituição da República para que o processo eleitoral pudesse decorrer. Portanto, a CNE diz que não tem a lei processual para organizar as eleições. Qual é a sua opinião, considerando que a razão mãe desta situação é o fato de não haver entendimento entre os principais partidos ao nível da Assembleia da República? Obrigada, Mucipe. Boa noite à Fátima. Cumprimento também aos nossos telespectadores. Era de esperar que, depois do impasse que se tem estado a verificar, nomeadamente o fato de a Assembleia da República, mesmo depois de ter convocado uma sessão extraordinária, não ter reunido porque não há entendimento ainda, ou não há dados concretos que mostrem que efetivamente vai-se avançar para o processo de desmilitarização e reintegração, portanto, dos homens das forças residuais da RENAMO. Era de prever que todo o processo em si marcasse passo, porque esta sessão é que ia efetivamente materializar os entendimentos, torná-los comando constitucional, para daí poder guiar e nortear todo o processo eleitoral que estava previsto, portanto, para outubro de 2018 e depois 2019. Não tendo acontecido, é natural que tudo caia em cascata. Portanto, a CNE simplesmente não tem como receber estas candidaturas, porque não tem como, primeiro, organizar. Os próprios partidos precisam de saber, tem cabeça de lista, é suposto haver vice-cabeças de lista, por exemplo, para eles já indicarem estas pessoas, porque estes processos têm que estar organizados e deve estar lá aquilo que é a intenção, pelo menos primária dos partidos ao submeter as suas candidaturas. Portanto, precisam de conhecer e perceber o que é que a lei diz, como é que vão organizar os seus expedientes, como é que fazem a arrumação das listas, quem encabeça, quem é que procede, quem que sucede. Para o processo de produção dos boletins de voto, tendo em conta que neste formato haverá cabeça de lista. Exatamente. Por um lado, mas por outro também, precisam de já começar a preparar essas mesmas listas. É preciso saber se nós vamos ter um processo que vai se nortear de X maneira, provavelmente teremos que fazer recrutamentos, teremos que fazer rearranjos. Portanto, há toda uma panóplia de informação que é crucial para que os partidos, para os candidatos se organizem. Na ausência destes comandos constitucionais, era de esperar esta suspensão. Era de esperar. Essa consequências, levanta-se aqui a hipótese de não haver eleições, pelo menos no dia 10 de outubro, como está estabelecido. Nós temos estado a olhar para este processo todo e, acima de, pelo menos até agora, dizíamos que havia vontade de ambas as partes e sempre nos momentos cruciais esta vontade manifestou-se. É verdade que é o primeiro grande impasse, é o primeiro grande teste na era após Afonso da Gama. E sabemos também, ou pelo menos vimos muitas vezes acontecer, que quando o diálogo entre o Presidente da República e Afonso da Gama, entanto que líder da RENAMO, parecia estar a marcar passo, eles conseguiam ultrapassar. Portanto, neste momento não temos Afonso da Gama, que é um parceiro estratégico, que era um parceiro estratégico, mas tem a RENAMO com uma nova liderança, uma nova coordenação, que também fez saber que está a fazer de tudo, está ao corrente do processo. Portanto, eu acredito que deve estar a correr algum processo nos bastidores, as partes devem estar a conversar, porque devo deduzir que o que nós precisamos, o que nós queremos como conforto é que efetivamente a RENAMO está empenhada no processo de paz efetiva e que aquilo que pediu como garantias teve, portanto, teve o pacote eleitoral, portanto, está também em condições de dar aquilo que é a sua parte. Repito aqui, referizo que para mim é a cereja no topo deste bolo. Portanto, este pacote, o fato de ter sido o segundo e ter-se antecedido para outra, pelo menos
quer-me parecer que era mesmo o prenúncio de que, ok, nós vamos dar tudo que for necessário, mas esperamos o mesmo nível de compromisso por parte da RENAM. Portanto, chegados a esta fase, quero eu acreditar que há conversas que estão a acontecer, que as partes têm interesse que Moçambique não saia do roteiro e do mapa. Moçambique, com todos os problemas que teve, sempre realizou eleições. Lembro-me que as últimas tivemos até uma corrida contra o relógio quando se assinaram os acordos de 5 de setembro, e era mais ou menos neste cenário. Portanto, Afonso Dhlakama, acha que ainda há tempo suficiente para as partes chegarem a entendimento e termos eleições no dia 10 de outubro? Cada vez mais apertado, é verdade, e é bom que se diga, o tempo cada vez mais apertado para os candidatos prepararem-se, darem a conhecer, para os partidos também informarem a sociedade quem são, porquê que os escolhem, e também para organizar todo o processo, que, repito, só vai acontecer se tivermos os comandos constitucionais, as leis ordinárias e supletivas, para poder avançar com este processo. Portanto, são prazos cada vez mais apertados para a Assembleia da República reunir, aprovar, fazer-se todos os ajustamentos, não só na lei-mãe, mas também nas outras leis auxiliares, e poder organizar também o processo eleitoral, que o processo em si é também complexo. Estamos a falar agora de cerca de 53, 54 autarquias, precisam de receber material, precisam de organizar-se a nível doméstico, local, e poder ter um processo que seja o mais transparente possível. Muito bem. Fátima, qual é a sua opinião? Acha que era previsível esta decisão da Comissão Nacional de Eleições, mas, acima de tudo, no seu entender, quais são as consequências desta suspensão? Muito obrigada, Moci, por saudar aos caríssimos telespectadores, que era previsível, não há dúvidas. Primeiro, se nós formos a olhar para aquilo que é o timing da submissão da proposta de revisão, portanto, da pontual da Constituição da República, que depois, e nós já vinhamos dizendo isso nos programas anteriores, que suscitaria, portanto, a revisão também da legislação eleitoral para acomodar as mudanças que a própria Constituição vai impor, e o processo legislativo ele próprio, e pelo fato de se estar a mudar uma forma de eleger, embora mantivéssemos, portanto, a eleição direta por via, portanto, do cabeça de lista, mas o ponto é que a forma como o cabeça de lista é apresentado, portanto, no processo de candidatura e, inclusive, nos boletins de voto, e os restantes membros, portanto, do partido que fazem, digamos, o conjunto da candidatura, mudaria diferentemente, portanto, em relação àquilo que acontece atualmente. E o processo legislativo é um processo que leva o seu tempo, assumindo também que seria necessário fazer as necessárias consultas públicas, que infelizmente só estão a acontecer ao nível, digamos, governamental. Está a ser ouvido o governo, algumas entidades muito bem selecionadas, mas não há uma consulta muito ampla a esta proposta, e depois quero crer que assim que for aprovada, vamos voltar a ter os mesmos problemas, porque não houve participação massiva. Portanto, tudo isto iria, em certa medida, afetar aquilo que é portanto, este processo. E para mim é, inclusive, estranho que o próprio STAI tenha, e com a anuência, obviamente, da própria Comissão Nacional de Eleições, tenham decidido iniciar, portanto, o processo de inscrição dos partidos políticos, coligações e, portanto, grupos de cidadãos eleitores, num contexto em que tu não tens, ou em que o país não tem um quadro legal atualizado. Recordo-me de ter feito a proposta de que, no quadro de toda esta incerteza que havia, e até falta de consenso, porque não é só entre os partidos que tem que haver consenso, a sociedade também tem que ficar confortável com as propostas que são apresentadas, e a sociedade estava preocupada em relação aos termos da legislação ou da revisão pontual que estava a ser apresentada, sobretudo no que se refere à eleição dos presidentes dos municípios ou dos conselhos municipais. Pela forma, pelas questões que o STAI não devia ter avançado com o processo? Não devia ter avançado, porque havia ainda estas incertezas, e estas incertezas levariam, portanto... Mas nesse caso, Fátima, já tinha sido marcado o dia 10 de outubro. Sim, já. E essa é a data base a partir da qual o STAI e a CNE preparam a sua agenda para o processo eleitoral. É porque, por lei, há um prazo que tem que ser cumprido para a marcação da data eleitoral.
E esse prazo para marcação da data eleitoral, da data das eleições, as eleições foram marcadas no ano passado. E no ano passado ainda se estava em processo de negociação, se estava a encontrar, portanto, consenso em relação ao pacote, digamos, de descentralização, a revisão da Constituição, etc, etc. O ponto é que, com estas discussões todas que houve à volta, as incertezas, o melhor que teria sido feito, inclusive a própria Assembleia da República deveria ter feito esta leitura, não deveria ter avançado com a revisão pontual da Constituição da República para permitir a realização das eleições autárquicas no quadro da legislação que nós tínhamos ou nós temos até o momento, que fica desatualizada ou fere de alguma inconstitucionalidade, porque não responde, portanto houve bastante otimismo em relação ao processo de diálogo. Exatamente. E o ponto que eu chamava a atenção é que nós, em algum momento, chamamos a atenção que era preciso ter cautelas, não correr naquele processo de revisão da legislação para permitir que, primeiro, da Constituição, nesse caso, da legislação-mãe, que era para permitir que nós tivéssemos todas as condições asseguradas para fazermos a revisão pontual de forma tranquila e logo a seguir, de uma forma também muito harmoniosa e com a flexibilidade e sensibilidade que o processo exige, aprovarmos a demais legislação e permitir que as eleições de 2019 corressem, portanto, com a normalidade dentro desse novo quadro. O ponto é que ficamos com esse otimismo, como sempre, vivemos de otimismos infundados, muitas vezes, e para piorar, como disse a essa cereja no bolo, no sentido negativo, foi este impasse que à última hora surgiu do lado da Frelimo, que não sabemos muito bem de onde é que ele vem. Fátima, qual é a probabilidade de, à última hora, a Frelimo e a Renamo, principalmente, entenderem-se e fazerem avançar as duas propostas que estão na Assembleia da República e, enfim, restabelecer-se o quadro normal para as eleições? Isto tendo em conta que foi mais ou menos este cenário em 2014. Montou-se à última hora uma estrutura para fazer as eleições e foram realizadas. Bom, pelo que eu vejo, por um lado, esta demora também beneficia a Renamo, a Frelimo e ao próprio MDM, porque quer me parecer que nenhum dos três partidos está, em termos, preparado para apresentar listas de candidatos, efetivamente, portanto, a cabeças de lista, por isso era muito confortável ir para um sistema onde o presidente do município é eleito entre o conjunto, porque se pode colocar lá um monte de gente e depois há consensos ao longo desse tempo, se fazem os acordos, etc. Agora que esta imposição de cabeça de lista, o cabeça de lista, na verdade, é a pessoa que carrega o partido, o conjunto todo. Então, para encontrar uma pessoa que de facto vai carregar e carregar bem, significa garantir vitória, significa, imagina, nas condições atuais, se a Frelimo não jogar bem, vai perder a capital. Ou os outros que almejam alcançar, portanto, conquistar a capital, podem não o conseguir se não acertarem, portanto, na eleição, na escolha do seu candidato, nesse caso, do cabeça de lista. Então, para todos estes partidos, incluindo sobretudo a Renamo e a Frelimo, esta situação de demora é até boa, em certa medida, e é possível sim que a qualquer momento nós sejamos surpreendidos com um consenso. Aliás, o secretário-geral da Renamo, Bissoupo, é citado pela imprensa nacional a dizer que a desmilitarização pode acontecer em 3 meses. A questão aqui que parece que está, portanto, em cima da mesa, ou que está no pomo da discórdia, é o fato de a Renamo não ter apresentado aquilo que são as garantias de que, de facto, os seus homens serão desmilitarizados. Então, aqui eu penso que devem estar a discutir algum meio termo, mas, ao mesmo tempo, as partes há um movimento que está a ser feito nos Mas eu quero acreditar que as partes se estão a fazer usar desta situação para ganhar algum tempo enquanto se organizam para apresentar, portanto, as listas. Porque é preciso perceber, são vários municípios e são milhares de pessoas. Como ter estas pessoas organizadas? Porque o sistema mudou, não é como fazíamos até digamos, as últimas eleições. O sistema mudou. Significa que a pessoa que é a cara do grupo, ou a eleição é para aquela pessoa que está ali, que carrega todo o grupo. Já não é um grupo poder passar com uma maioria ou uma minoria e poder perder, portanto, ou ganhar a presidência do município. Então, as regras do jogo mudaram e, se calhar, os partidos não se tinham apercebido do quão
modificado, o sistema efetivamente ficou os partidos e também trabalho precisavam isso de tempo. exige. Exatamente. Essa está duas ideias aqui, queria ouvir o seu comentário que a Fátima levanta, de que esta demora, esta suspensão beneficia os partidos, tendo em conta que o formato das eleições à luz da revisão da Constituição dava mais trabalho de indicação dos seus candidatos à cabeça de lista, e esta ideia de que houve otimismo a mais e a CNE e o STAI deviam ter esperado que os consensos e as leis primeiro existissem para depois fazer o cronograma do processo eleitoral. Vou começar pelo fim, o excessivo otimismo. Eu fui uma das pessoas que dizia, ok, o que é que vai significar, ou quais são as consequências de um eventual adiamento, ou de uma situação em que vamos a eleições com a legislação anterior, portanto, nas condições em vigor até agora. E me perguntava também quais seriam eventuais consequências, porque que me lembro, chegamos sempre a este momento, o pós-eleitoral é sempre caracterizado por disputas, grandes disputas. E se formos a recuar, parece-me que o cerne é o mesmo, as questões são as mesmas. Portanto, o que é que mudaria desta vez para termos uma situação tranquila no pós-eleitoral? Ou mudávamos a narrativa, que paz efetiva poderia esperar por mais um tempo, ou eventualmente mudávamos os nossos políticos e aquilo que são as suas expectativas com relação aos processos políticos. Não sei o que é que ficava aqui mais fácil mudar, mas uma das duas teria que acontecer. Como digo, esta é uma situação que tem que ser avaliada de duas formas distintas. A primeira é que há um status quo que se mantém. É que efetivamente temos que encontrar uma plataforma para evitar um pós-eleitoral caracterizado por disputas. Mas temos uma situação também que é nova. É que há um elemento aqui muito importante que pesava na negociação, positiva ou negativamente, que hoje não se encontra aqui, Afonso da Cama. E este fator também põe a RENAMO a ter que se reestruturar, a ter que se reorganizar, a ter que se reposicionar para enfrentar uma disputa eleitoral. Da Cama vivo, não teríamos esta situação? Ou seria mais fácil resolver estes impasses? Acho que com Afonso da Cama vivo, ou ele usaria da experiência que teve, porque é uma situação quase que similar de 2014 e que também tivemos que fazer um sprint para chegar a acordos muito rápidos, assinamos entendimentos que claramente mostravam que não teria pernas para andar, a não ser que o resultado fosse diferente. E tivemos um pré-teste nas intercalares de Nampula, onde, mesmo à hora da eleição, tivemos pronunciamentos da Afonso da Cama que indiciavam um grande problema. Ganhou a eleição, o seu candidato ganhou, tivemos uma situação de tranquilidade. E eu penso que o que os moçambicanos não querem é esta situação de ir às eleições, enquanto esperam por resultados, irmos ter uma situação de escalada de violência. Portanto, irmos subindo de tom e chegamos à situação de explosão. E eu quero acreditar que é inconcebível que arrastemos essa situação por muitos e longos anos. Portanto, eu não tenho aqui uma fórmula. O que é que seria ideal? Se é otimismo a mais ou é desespero? A verdade é que nós temos um sentimento, nós moçambicanos temos um sentimento. Eu pessoalmente não consigo caracterizar este sentimento. Queremos paz e sabemos o que é que nos cria problemas. E desenhamos algumas alternativas. Não são 100% a contento de 100% dos moçambicanos, mas foi a plataforma possível e que nos levou até aqui. Infelizmente, como disse, chegamos a um ponto em que há aqui um ator que foi retirado e que pesa na balança. Não se pode negar isso. Afonso da Cama tinha o seu peso e tinha a capacidade de... E tinha também... já um alinhamento com o Presidente da República. Exatamente. Esta demora, no seu entender, beneficia ou não os partidos também? Não sei o que é que seria beneficiar, porque é um modelo que foi falado e foi escrito, foi pensado. Quero acreditar que houve inputs, pelo menos dos dois grandes partidos. Durante muito tempo ouvimos o MDM a reclamar maior proximidade ao processo, mas do lado da Frelimo e da RENAMO, que a Fátima também conjuntura como principais beneficiários, pelo menos a ideia global do processo eles já tinham, porque era falado, aliás, algumas destas sugestões partiram mesmo destas principais forças políticas, à exceção de alguns arranjos que foram acontecendo, por exemplo, ter um cabeça de lista. Eu quero acreditar, se nós já vínhamos com a ideia
pelo menos tínhamos a ideia vaga, ou pelo menos quase que estabelecida, de que é necessário eleger diretamente, pensar em eleger diretamente um governador provincial. Portanto, que quem ganha, o partido que ganha uma província, indica o seu governador. Eventualmente temos que já dizer, ok, se nós temos 44 assentos, é preciso pensar quem pode nos garantir. Então, quero acreditar que existem pelo menos ideias de quem vai compor estas listas. Agora, posso admitir que há pressão na hora exata para gerir expectativas, porque estes partidos são compostos por pessoas. São pessoas que têm as suas aspirações, são grupos de pessoas que querem chegar cada vez mais próximo. Eventualmente, os partidos encontrem esta pressão de quem melhor responde aos seus anseios e quem melhor pode ser posicionado e onde. Isto quero acreditar que aconteça e considero ser normal. Fátima, vamos olhar para o cenário atual. Qual é o mal menor? É não fazer as eleições no dia 10, colocando uma data confortável, pelo menos do ponto de vista de entendimentos ao nível da Assembleia da República, revisão das leis ordinárias, das propostas depositadas na Assembleia da República, ou fazer as eleições às pressas, havendo um entendimento urgente entre a Frelimo e a Renan na Assembleia da República. Neste momento, qual é o mal menor? Qual seria a sua posição? O que se faz neste momento para se encontrar o meio termo e pelo menos as pessoas e os moçambicanos em particular estarem claros daquilo que vai acontecer nos próximos dias? Bom, é uma pergunta bastante difícil, complexa, na verdade, porque para tomar ou decidir ou avaliar qual das duas ou qual poderia ser a opção menos prejudicial, reconhecendo que a não realização de eleições, a primeira consequência é a violação de um direito básico dos moçambicanos, ok? O sufrágio universal e ele é, portanto, periódico, e nós estabelecemos que a nossa periodicidade é de 5 em 5 anos. Então, este é o tempo que os moçambicanos já mentalizaram que vão às urnas para escolher os seus novos dirigentes. Portanto, isso é uma consequência importante que tem que ser, portanto, respondida. Agora, o erro foi cometido à partida de não termos feito, como sempre, muitas vezes não fazemos, portanto, a avaliação de como é que nós avançamos em relação a isto. Poderia ser que, por uma razão de força maior, tivesse que se rever o calendário, olhando realisticamente. Eu me recordo que houve uma grande discussão sobre os timings para a discussão, portanto, da revisão da Constituição, os timings para a discussão do próprio pacote de descentralização e por aí fora. Houve uma discussão muito grande em que os diziam que isso não afeta nada, isto não sei o quê, e no final do dia a consequência está aqui, é que afeta. Agora, se o problema é a tal garantia que a Renamo deve dar a Frelimo de que vai desmilitarizar os seus homens, e essa garantia for dada, se nós formos a ver o período que é dado para a apresentação das candidaturas, também não é um período muito longo. Okay? Não é um período muito longo, estamos a falar de uma semana mais ou menos, não é? Então, penso que isto, se houver acordo entre as partes, e quero acreditar que houver acordo entre as partes e se cortarem algumas partes do processo, muito provavelmente um processo às corridas vai implicar que os processos não são olhados detalhadamente. Ok, algumas candidaturas vão de passar, se calhar, sem terem condições ou reunirem os requisitos para passar. Esse é o risco, porque há um período, portanto, de avaliação. Ou se afeta o período de avaliação das candidaturas e validação dessas candidaturas, ou se afeta o período da campanha eleitoral. Agora, aí, entre escolher afetar o período da campanha eleitoral e afetar o período da avaliação das candidaturas, eu prefiro que se afete o período da campanha eleitoral. O prejuízo que fique com os partidos políticos, porque nós precisamos de garantir que não estamos a eleger criminosos, temos que garantir que não estamos a eleger pessoas que não reúnem os requisitos. Portanto, há requisitos claros que a lei vai apresentar, obviamente. Já temos alguma ideia, tendo em conta aquilo que é a legislação eleitoral atual, portanto, que fica desatualizada em certa medida. Portanto, é preciso que se cumpra com tudo isso. Então,
Eu penso que se houver uma solução rápida, um acordo entre as partes e se tiver que correr para as eleições, vamos às eleições, porque é justo, é importante que os moçambicanos que vivem nas autarquias e que se prepararam e estão ávidos por este momento, eles possam, portanto, exercer aquilo que é o seu direito constitucional. Mas aí os partidos políticos vão ter que se reinventar para ganhar o tempo que se perdeu. Agora, a pena será para aqueles grupos que são novos, que se querem lançar, digamos, no processo eleitoral, que querem apresentar o seu programa e não vão ter a oportunidade de o fazer de forma exaustiva, porque o tempo muito provavelmente vai ser mais reduzido. Agora, não realizar as eleições, eu acho que seria um erro. Um erro muito grave. Qual é a sua opinião? Qual é o mal menor, considerando que tem sido a sua opinião de que é preciso construir um processo consistente e duradouro? E eu faço esta pergunta exatamente olhando para o cenário de 2014, que à última hora fez-se um pacote eleitoral e que hoje, passados 4, 5 anos, já não serve, estamos a fazer um outro. Eu começaria por trazer aqui um facto. É que em 2014 tínhamos eleições marcadas, até 1 de setembro não tínhamos nenhuma indicação de que Afonso da Cama, um dos candidatos, pelo menos indicados, um dos potenciais candidatos, estaria presente. Portanto, a 5 de setembro tivemos um acordo e, mesmo assim, Afonso da Cama só entrou, portanto, para a campanha cerca de 2 semanas depois. Foi um processo que correu. Acreditávamos nós que havia todas as garantias, pelo menos foi um pacote que foi desenhado milimetricamente ao desejo das partes, e infelizmente foi o que todos nós vimos. Neste momento temos uma situação quase que similar, com a grande diferença de que não temos Afonso da Cama aqui presente, não vai ser candidato. Temos uma RENAMO e esta mesma RENAMO continua a manifestar o seu portanto, o interesse de participar e de tudo fazer e contribuir para que a paz seja efetiva. Portanto, eu olho e digo, neste momento eu diria que primazia é termos um pacote. Se nós, como moçambicanos, assumirmos que estamos satisfeitos com tudo que tínhamos antes, eu vou me perguntar então por que é que chegamos a este caos. Para mim, começo a perguntar, afinal nós sabemos exatamente o que queremos ou vamos tateando e ver onde é que há uma brecha e as coisas acontecem? Eu olharia para Moçambique e diria, é a altura de costurar, construir uma casa, mas que esta casa vá durar. Não, consideraria um absurdo se daqui a 5 anos nós voltássemos a discutir exatamente as mesmas coisas, voltássemos a nos impor exatamente as mesmas condições e principalmente voltássemos a falar de adiamentos, procurar dinheiro, negociar prazos. Eu acho que olharia para Moçambique e dizia alguma coisa não está bem e com todos nós. Portanto, eu sempre disse publicamente e continuo a dizer que desta vez que levemos o tempo que for necessário, mas que construamos uma casa duradoura. Mesmo que isso signifique passar as eleições para dezembro, janeiro, fevereiro. Esse é meu comentário a seguir. Os adiamentos que forem impostos terão consequências, porque nós escolhemos realizar eleições de 5 em 5 anos, mas recuo aqui também para as discussões que tivemos anteriores a estas. Lembro-me e ouvi isso, inclusive, em painéis como estes, quando se falava de que estes processos precisam de ir mais a fundo, precisam de alterar a Constituição. Lembro-me de um comentário que sempre foi dito e retivo, é que a Constituição é feita pelos homens e que estes mesmos homens podem alterar esta Constituição. Portanto, está aqui uma Constituição a ser alterada, e as pessoas que diziam também que sim, pode ser alterada, mas tem prazos, envolve custos, envolve muito mais do que chegar e sentar, foram postos à prova. Então, nós avançamos, dissemos, nós queremos que isto aconteça. E impusemos. Há pessoas que perderam a vida, há pessoas que deram de tudo, mas tudo mesmo, para que este processo começasse. Eu, pessoalmente, acho que não ficaria bem interrompermos este processo
e voltarmos daqui a 3, 4, 5, o tempo que for, a discutir exatamente nos mesmos termos. Porque, município, é o que temos estado a fazer, ou que fizemos há 4 anos atrás, sensivelmente, fizemos há 9 anos atrás, portanto as reclamações são as mesmas. Se nós encontrarmos a fórmula, no mínimo temos que avançar com esta fórmula e chegar à conclusão que esta não é a melhor forma. O que eu acho razoável que aconteça aqui é aqueles aspectos que foram identificados sobre como este processo pode correr, penso que ainda podem ser acomodados, se este for o desejo. A Fátima falou aqui de ouvir-se mais a sociedade civil. Eu acho bem e acho correto, não é? Nós começamos com este processo e praticamente impusemos isto. 2 pessoas carregaram este processo pelas costas e nós até exigimos mais. Quando dissemos que a Constituição foi feita pelos homens e que os homens podem fazer de tudo também para alterar, dissemos também que era obrigação destes homens encontrar estes consensos. Então, não acho razoável que hoje, depois de todo este esforço despendido, não é? Achamos que não, afinal temos mais tempo. Se tínhamos este tempo todo, por que é que pressionamos, por que é que corremos, por que é que impusemos, por que é que se matou gente, por que é que morreu gente, por que é que se despenderam recursos, se nós, isto não era crucial. Exatamente, se isto não era crucial. E pior ainda, por que é que discordamos quando em algum momento nos foi dito que estes processos são aparentemente fáceis, mas envolvem alguma complexidade e que não é só mexer a Constituição de forma pontual, como várias legislação que precisa de ser adequada. E nós levantamos a voz e dissemos que isso não era coisa do outro mundo. Então chegou o momento de nós envolvermos-nos todos e abraçarmos este processo. Fátima, os argumentos da ECTA não convencem de que é preciso sentar, estruturar a nossa legislação eleitoral para que não andemos de 5 em 5 anos a revelas. Sim, eu concordo. Nesse aspecto eu concordo plenamente que nós temos... Porém, não se deve adiar as eleições no dia 10 de outubro. Não, o ponto é, realmente nós precisamos de resolver o que nos torna, o que nos coloca em diferença de eleição a eleição. O que é que torna este processo um processo problemático? Porque pode ter a certeza que se alguém perde as eleições, seja a Renamo ou a Frelimo, perde, por exemplo, a capital, vamos ter problemas. Então, o ponto aqui é, e respondendo à questão da ECTA, quando diz como é que nós chegamos aonde chegamos, nós chegamos pelo sistema. O sistema do vencedor leva tudo, é este que nos pôs. Por isso que chegamos a este processo de centralização com o modelo que se está a adotar, que é de vamos eleger um governador provincial, já não queremos governadores que são eleitos que são indicados pelo presidente da República. Portanto, está-se a resolver ou encontrar uma solução para esse problema, porque na verdade é a questão da partilha do poder, do acesso às oportunidades. E eu aqui queria dizer, sim, vamos realizar as eleições. Insistimos, nós chamamos a atenção várias vezes que no quadro atual, com as discussões que são necessárias fazer e tendo em conta a complexidade, não é uma revisão pontual que se tem que fazer, tem que se fazer uma revisão profunda, compreender, afinal de contas, quais são os problemas. Um deles é esse da partilha do poder, mas não é só. É o controle do aparato estatal, é o controle do judiciário, é o controle de muitas coisas. E nós temos que começar por aquele instrumento que nos regula, que é a lei-mãe, a nossa Constituição. E optamos pelo mais fácil, pelo, entre aspas, mais barato, que agora nos está a sair caro, que é, vamos pontualmente rever e não consideramos que ao rever pontualmente e a correr, porque é preciso dizer isso, e nós dizemos não vamos correr, vamos dar os passos consistentes, levar o tempo que é necessário, com a delicadeza que este processo exige e que, se fosse necessário, não realizar eleições ou realizá-las no quadro atual seria o ideal. Eu queria aqui sublinhar isto. O ponto era, se nós não tivéssemos revisto a Constituição da República pontualmente e fazer as alterações todas que foram feitas, poderíamos estar agora tranquilos a correr para este processo. E eu apresentei, inclusive, num dos debates, uma proposta, que se tudo isto é um processo para nós termos a paz duradoura que almejamos, mas mais do que a paz duradoura, o que nós queremos é a reconciliação, porque essa paz só vai ser duradoura se efetivamente nos reconciliarmos. Essa reconciliação que começa a ser praticada agora, o vencedor
incluem os outros de outros partidos no governo que vai formar no município. Se até 2019, à altura das eleições gerais, não conseguíssemos ter esse processo concluído, em 2019 aquele que vencesse que incluísse os outros. É assim que acontece nos outros países. Por que em Moçambique só aqueles que fazem parte do partido que vence é que têm acesso ao poder? E nós estamos a dizer que, afinal, o que nos divide é o fato de que quem ganha fica com tudo. Então, o ponto aqui é, chegados a uma situação em que, efetivamente, optou-se por correr, não se deu um passo sólido, consistente e ciente dos riscos que daí adivinham. Agora, vamos assumir as consequências. Vamos assumir as consequências. Quem é que contava que a esta altura do ano o Presidente da República, aparentemente, e as lideranças da RENAMO estariam num impasse por falta de garantias da falar de impasse, Fátima, passam 2 semanas em que não há entendimento na Assembleia da República. O que isto indicia? Indicia que são diferenças muito profundas, indicia que as posições estão muito extremadas de tal forma que não se consegue chegar ao meio termo. E quais são os cenários que nós podemos levantar? Mas está claro que as posições estão extremadas. Ao olharmos pelos pronunciamentos que foram feitos pela chefe da bancada, portanto, da Frelimo, a forma como ela colocou os seus argumentos e o silêncio a seguir do Presidente da República, embora ele se tenha pronunciado de uma forma, digamos que, em certa medida, corroborando com aquilo que a chefe da bancada da Frelimo disse, mas eu penso que o Presidente da República deveria vir com um outro tom, porque o atual coordenador, o líder, né, que assume o papel de coordenador da RENAMO, ele não estava nas mesas das negociações, ele não estava a ouvir as conversas telefónicas entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. Então, eu penso que o Presidente da República é que tem que vir nos dizer aqui o que tenha sido acordado sobre a desmilitarização. Porque eu me recordo que uma das vezes que se levantou esse assunto, ele disse: não se metam neste assunto porque nós estamos a andar bem em relação a isso, vamos agora concentrar-nos no pacote de descentralização que está garantido que logo a seguir vamos ter o desarmamento. Agora a questão é, onde é que a coisa deu mal? Por que isto está a acontecer? Então, o meu palpite, e é palpite mesmo, é de que muito provavelmente, pelo fato de nós já não termos o peso do Afonso Dhlakama, colocou as coisas meio leve. Agora achamos que podemos andar a brincar sobre isso e a consequência está aqui. Está a dizer o que é, Fátima? É mais fácil pressionar a RENAMO agora, sem Afonso Dhlakama. A RENAMO está fragilizada claramente, em termos até porque de negociação. ninguém tem memória institucional. Vamos imaginar se o inverso acontecesse. Vamos imaginar que o inverso acontecesse. O líder da RENAMO estaria a fazer o mesmo, a fazer exigências descabidas, entre aspas, no sentido de, bom, eu sou a única pessoa entre todas aqui que tem informação privilegiada. Os outros não sabem o que eu acordei. Então, eu acho que pelo fato do Presidente da República ser o alto magistrado da nação e este impasse que começou ou que se manifestou na Assembleia da República estar a perdurar há 2 semanas, pondo em risco a realização de um direito fundamental dos moçambicanos, ele tem que vir a público e nos explicar qual era o calendário que havia em relação à descentralização. Nós estávamos todos convencidos de que uma vez aprovada a revisão da Constituição e aprovado o pacote, já tínhamos este processo praticamente concluído. Agora nos vem essa informação, estamos realmente está 2 semanas sem entendimento. Quais são os cenários que levanta? Há desentendimentos profundos, há desafios ao nível da Frelimo de haver entendimento. Quais são os desafios ao nível da RENAMO para que se possa encontrar um meio termo e se possa avançar de modo que haja eleições no dia 10 de outubro? Vou começar, Mucipo, por fazer o meu comentário à resposta da Fátima. Minha questão é simples e eu teria dito isso no programa que a Fátima alude. Se nós temos um sistema e o problema é do sistema que estabelece, se é que podemos assim dizer, que quem ganha fica com tudo, porque na verdade não está estabelecido, não é? Não está lá escrito. Então as pessoas poderiam, querendo pôr
acomodar, chamar, demos os termos que quiser a pessoas de outras formações e nestes anos todos de independência assistimos muito poucos casos. Meu ponto é tão simples quanto isso. É que é que vai mudar tão simplesmente porque estamos a dizer que deve haver reconciliação. Então, a minha questão aqui é, nós temos este tempo todo, estes princípios existem, podemos verbalizá-los, podemos pôr em textos, mas estamos a dizer que nós nos desentendemos, temos disputas eleitorais cíclicas, porque quem ganha fica com tudo. E houve aqui um trabalho longo, que é também feito ciclicamente para resolver isto. Há um pacote que foi desenhado e hoje estamos a dizer que vamos partir para o bom senso. Mantenho a minha posição. Podemos fazer isso, mas não acharei justo, nem considerarei tempo bem empregue, sentar 1 hora para discutir estas mesmas questões daqui a 4 anos. Este é o meu ponto, é isto que eu queria deixar, portanto, o meu comentário, a resposta da Fátima, é isto que eu estou a dizer. É que nós estamos a assistir a um país que sempre bate-se e dissemos que o problema é este. E foi criada uma forma para resolver especificamente este problema. Então, o que é que estamos aqui a fazer? Vamos adiar a solução para depois voltarmos à mesmice? Porque não há nada que me obriga a chamar a Fátima para jantar comigo. Não há nada que me obriga. Então, por que a Fátima está à espera que só porque sentamos 1 hora a cada quinta-feira eu vou mudar de posição? E se eu não mudar, a Fátima não me pode, quer dizer, convencer a voltarmos a discutir isto. Porque eu acho que este é um aspecto que deve ser tido em conta. Até porque, como disse, há um esforço que foi aqui empreendido. E este esforço, para mim, foi tenaz, foi árduo. Então, temos que levar até bom porto, até mesmo para dizer fechamos este processo, não é? E encontramos outro tipo de problemas, vamos discutir outras questões. Por isso é que eu disse que é preciso que este edifício, até porque nós já decidimos que tem que ter 3/4, que seja bem feito, para termos outro tipo de problemas. Discutir sempre as mesmas coisas que já foram diagnosticadas, já temos a receita, não me parece de bom senso. A questão da partilha de poder também, já identificamos que esta é a questão e já descobrimos também que trazer o poder para descer o poder e descentralizar pode ser uma alternativa. Eu penso que vale a pena explorar as várias formas de termos esta descentralização, até porque não começamos com estas disputas. A descentralização em Moçambique tem, portanto, já tem estrada. Em algum momento ficou parada, agora retomou. Então, vale a pena empreendermos o nosso saber, os nossos conhecimentos, para vermos até onde vai dar, se é mesmo isto que os moçambicanos, que os põe a lutar uns com os outros, ou eventualmente teríamos outras questões que precisam de ser descobertas e travadas. Sobre a fase em que nós nos encontramos, eu insisto, Mocipo, e recuo para este exemplo de 2014, que tivemos um pressing, um sprint praticamente à porta das eleições, porque nós todos, eu acho que Moçambique não quer acrescer mais essa mácula às suas costas. Hoje nós temos problemas que nos bastem. Portanto, sermos um país que também não realiza eleições periodicamente, violando aquilo que é a sua Constituição, não parece que seja algo que nós queremos carregar. Mas, de novo, há aqui um aspecto importante. Em 2014, nós tínhamos aparentemente uma figura que dizia-se que não quer sair do poder. Portanto, qualquer adiamento seria imputado a uma certa figura, ou a uma certa forma de ser e de estar. Hoje, eu olho e digo, muito bem, há aqui um processo que foi acordado e foi até invertido. Há correntes que defendiam que dar a descentralização como foi feita e ser o primeiro pacote era praticamente trair a causa. Isto foi feito. Cheque em branco. Isto foi feito. Eu penso que é justo que o mesmo compromisso, o mesmo empreendimento, a mesma dedicação que se teve, seja assumida pela e digo mais, Mocipo, eu não acho impossível que Moçambique realize eleições em outubro, a 10 de outubro, até porque estamos em julho, agora para outubro temos tempo se recuarmos a situação que tínhamos em 2014, que era de um mês praticamente, com eleições, com campanha eleitoral à porta. Temos tempo sim, mas é preciso que se eu tenho o estatuto de parceiro estratégico,
que é esta forma que nós olhamos para a RENAMO, que olhamos para Afonso da Gama, é preciso que também seja dada a responsabilidade à RENAMO de fazer de tudo para que esta paz perdure. Portanto, neste momento, eu acho que as discussões devem estar a acontecer e tem que estar a acontecer, como também acredito que não é coisa de outro mundo projetar eleições a 10 de outubro sem que a RENAMO esteja completamente desmobilizada, desmilitarizada e com os seus homens integrados. Acho que isso é possível de acontecer, mas teríamos que ter clareza sobre o que é que vai acontecer. Portanto, um calendário muito claro, um compromisso muito certo, envolvimento eventual da sociedade civil, de outros atores, para monitorar este processo e ficar claro sobre quais seriam as consequências de este processo começar e não terminar ou não começar. Portanto, eu acho que todas estas variáveis estão a ser equacionadas. Muito bem, vamos então, Fátima, também avançar para o nosso outro tema, que é a crise na LAM. Acompanhamos há alguns dias que alguns voos da LAM têm estado a ser cancelados. Esta quinta-feira, acompanhamos que até o primeiro-ministro teve dificuldades de viajar de Maputo a Niassa, onde tinha atividade por exercer. Esta noite, o Conselho de Administração da LAM foi afastado. Passo a ler o comunicado do Instituto de Gestão de Participações do Estado. Os acionistas da empresa Linhas Aéreas de Moçambique reuniram em Assembleia Geral Extraordinária no dia 5 de julho para analisar a atual situação da empresa e deliberaram sobre, ponto 1, a cessação de funções dos membros do Conselho de Administração da empresa e, ponto 2, a criação de uma comissão de gestão para transitoriamente assegurar o normal funcionamento da empresa. Fátima, o que lhe parece isto? Não lhe parece que este Conselho de Administração foi vítima de problemas estruturais que carecem de uma intervenção eventualmente ao nível mais alto para estabilizar a LAM, ou trata-se de problemas correntes, estes que temos estado a acompanhar, os cancelamentos de voos? Bom, eu penso que qualquer conselho de administração que for nomeado vai ser um conselho de administração que vai ser rotulado como sendo incompetente na situação atual que a LAM está. A LAM pode-se considerar como estando tecnicamente falida. Okay? E penso que isso é do domínio público, não é nenhuma novidade. Desde que tivemos a primeira grande remodelação do Conselho de Administração, que estava desde o pós-independência, para cá nunca mais tivemos uma LAM que fosse estável, se podemos assim dizer. E eu penso que é importante que primeiro compreendamos, afinal, o que é que se passa, porque que a nossa LAM não é uma LAM rentável. Será que é porque o nosso mercado, o nosso mercado, portanto, da aviação civil, não é um mercado rentável? Será que nós não temos mercado para tornar, como em alguns países em que viajar de avião não é nenhum luxo, não é nenhuma novidade, é uma coisa, é normal, é um meio de transporte normal que ajuda a ligar, portanto, os indivíduos às várias cidades desses mesmos países, e no nosso caso ainda temos custos das passagens bastante altos para aquilo que é o nosso poder de compra, e até comparando com aquilo que são as passagens aéreas ao nível de outras praças, e até algumas ligações entre Moçambique e o exterior, as ligações internas são muito mais caras que qualquer viagem para o exterior. Então é preciso perceber porque é que temos preços altos, entretanto esta mesma empresa não consegue se tornar rentável. Será que nós estamos em presença de um setor cujos custos que são indexados, se podemos dizer assim, ao preço, são tão altos que não permitem, portanto, que nenhuma empresa seja sustentável? Porque é preciso lembrar que nós tivemos há algum tempo aqui algumas companhias a operarem. Tivemos a British Airways, que desistiu porque achava que não era viável operar no mercado moçambicano e só fazia as ligações de Moçambique à África do Sul, muito provavelmente por causa dos acordos que existem entre a LAM e a SAA. Tivemos a One Time, acho que é isso,
que também esteve aqui, acho que nem ficou um mês. Portanto, as companhias vão entrando no nosso mercado e depois vão saindo, e nós temos a nossa LAM que está ali com todas as dificuldades que tem, praticamente não tem aeronaves, vou dizer que tem 4 para ligar 11 províncias deste país, extensas províncias, e cuja ligação entre o país é muito necessária, é importante, e ela está a funcionar de forma, portanto, digamos, precária. E isto se arrasta há bastantes anos. Então, é preciso que nós, como país, compreendamos, tenhamos consciência, de, afinal de contas, quais são os reais custos que a LAM tem. Eu penso que tudo começa por aí. Quais são os reais custos que a LAM tem? O que custa ao erário público e a própria LAM manter-se em funcionamento e de forma eficiente? Primeiro, o que é gordura que tem que ser cortado? Nós sabemos que o primeiro PCA da LAM estava a receber, naquela altura, $40 mil. $40 mil naquela altura em que o dólar estava a 20, 30, bom, se discutia, já havia alguma preocupação. Se continuamos a ter um PCA hoje, que o dólar está a 60 meticais, estamos a dizer que esse PCA recebe quanto? E depois, quando vamos olhar para o Conselho de Administração, os administradores, quantos? São todos eles necessários? O que eles representam na estrutura de custos da própria empresa? Depois vamos para o próprio pessoal da empresa. Mais de 700 tendo trabalhadores. Em conta o número de aeronaves que nós pomos a voar, o número de clientes que a LAM garante todos os anos, justifica. É possível. Então, eu penso que a análise primária que tem que ser feita e realista é ver, é rentável ou não é? Se não é porque que não é rentável? Onde é que está o real problema? Depois de detectar o problema, há soluções. Tivemos experiências aqui, tudo bem que terminou assim um pouquinho mal, né? Tivemos experiências da TAG, que foi buscar uma companhia renomada internacionalmente para ajudá-la, primeiro, a estabilizar-se no mercado, para treinar o seu pessoal sobre gestão do negócio, portanto, aéreo, foi lá, ajudou a empresa a sanear aquilo que são as suas contas. Então, o ponto aqui é, por que nós estamos a demorar tanto? O primeiro-ministro já foi visitar a LAM, deixou a recomendação de que é preciso que eles façam essa introspeção, que é preciso contratar um consultor para fazer esta análise, mas até hoje não temos os resultados. Onde é que está o problema? Provavelmente porque a nossa LAM também é um saco azul, e isto é um assunto que nós temos que ter coragem de trazer aqui. E isso se liga um pouco mesmo, para finalizar, àquilo que estávamos a discutir, de por que temos problemas. É que o Estado deve deixar de estar sob controle, a questão da captura do Estado é um problema, e isto vai tornar as nossas instituições disfuncionais, vai colocar-nos em conflitos regulares, não só interpartidários, mas inclusive conosco, porque o delivery para os cidadãos não vem porque grupos que se servem do Estado estão lá. Éssita, qual é o remédio para ela? Esta noite, praticamente, temos todo o Conselho de Administração a ser exonerado. Será necessariamente um problema de incompetência de quem está a dirigir, ou as razões para os problemas na LAM podem ser encontrados em outros elementos? O município, eu ia recuar quando, neste mesmo espaço, discutimos as questões dos TPM. Na altura, abordamos também aquilo que foi a visita do Presidente da República a esta empresa e a outras, e o reto que foi por ele lançado, assim como a resposta do Ministro do Setor. Basicamente, eu retive duas coisas: que era preciso olhar para estas empresas e para todas as outras do Parque Empresarial do Estado como unidades que podem produzir, que se tornem apetecíveis e sejam comercialmente geríveis. Portanto, para mim, começa por aí. Se hoje tivermos, como vamos ter um outro Conselho de Administração para gerir a LAM, para olhar para a LAM nas circunstâncias em que ela se encontra hoje, e eu penso que podemos ser curandeiros e vamos
eu pessoalmente acho que ia falhar nesta missão de curandeira sobre quanto tempo ia levar. Mas é claro que este Conselho de Administração também ia sair e é claro também que ia sair no meio de uma crise. Por quê? Porque não há como a LAM, como empresa, manter-se. Não tem como ser apetecível para qualquer parceiro, não tem como ser comercialmente gerível. Portanto, a palavra mestre que deve, portanto, nortear qualquer decisão é reestruturar. A LAM precisa de ser olhada de forma diferente, precisa de ser reestruturada. E reestruturar... E a quem cabe tomar essa decisão? É uma decisão estruturante também. Portanto, não é um Conselho de Administração. O Conselho de Administração até pode propor, mas esta é uma decisão governamental. O governo vai ter que olhar, o IGEP, como quem faz, portanto, a gestão do parque imobiliário, tem que olhar e dizer quais são os modelos. Primeiro, o modelo econômico que nós poderíamos facilmente empregar para uma estrutura como aquela. Qual é a sua estrutura? Quais são os seus centros de custos? Se olharmos hoje, a LAM tem cerca de quatro aeronaves. E estas 4 aeronaves têm que pagar toda a sua manutenção, têm que pagar os seus insumos, têm que pagar salários, portanto, é o rendimento, é o principal rendimento. É verdade que podemos aqui dizer, tem que pagar os aeroportos, portanto, há taxas que são fixas, precisa de também... E a fatura de combustíveis, que neste caso... Precisa de pagar também alguns custos fixos que são ditados, portanto, pelos organismos internacionais. Uma companhia que voa e que use padrões internacionais precisa de estar filiada à IATA e há custos para estar estes organismos. Portanto, são custos fixos. Independentemente de quem vier, terá que lidar com estes fixos. Mas eu me faço também algumas questões. Ouvimos sempre o governo dizer que o nosso espaço aéreo está aberto, está liberalizado. Vimos concursos a serem lançados. Acho que o último foi lançado mesmo por este governo, passa mais de um ano, já tivemos outras também aproximações, mas nenhuma destas empresas veio e ficou. Eu deixaria aqui algumas questões, porque acho que já criticamos, já passeamos muito por lugares comuns, mas se calhar precisamos de agora refletir mais a fundo. Ou quem pode tomar decisões, ou quem deve tomar decisões, precisa de talvez olhar para algumas questões que para mim são essenciais. Primeiro, precisamos de ter clareza sobre quem voa em Moçambique, quem compra passagens aéreas. Ouvi a Fátima dizer, será que não podemos olhar para o nosso mercado e assumir que ele é grande, é maior e que qualquer um pode viajar normalmente de avião como se viaja de carro? Se calhar eu posso olhar para a minha realidade, das pessoas que me circundam e chegar a uma conclusão. Mas se calhar temos que ter certeza disso. Quem compra passagens aéreas? Eu hoje olho para Moçambique e digo, basicamente funcionários públicos viajam, funcionários de grandes empresas. E olho também e digo, como é que eles viajam? Vejo funcionários públicos a fazer um voo rápido, Maputo-Joanesburgo, 45 minutos, na business. Portanto, há um padrão aqui que se estabeleceu. E minha volta me pergunto, será que todos podemos viajar? Seria possível ter uma companhia que pode estar acessível a mais moçambicanos? E estes moçambicanos existem? Onde é que estão? Portanto, voltaríamos aqui àquilo que seria o tamanho do mercado, que difere do número de população. Nós temos 30 milhões de habitantes, nós estamos a dizer quantos de nós olham e fazem contas quando pensam em viajar de avião. Porque acho que estas contas são as que trariam grandes parcerias, como a Fátima falou aqui da TAG, não é? Que encontrou alguém, encontrou uma empresa. A Emirates, por exemplo, viria para Moçambique, no tamanho do mercado que nós temos hoje. Ficaria por quanto tempo? Se a Emirates, por exemplo, por hipótese, viesse a Moçambique com 20 aviões, estes 20 aviões andariam cheios, fariam com todas as ligações, portanto, tudo aquilo que é regulamentação, exigência governamental cumprido. Teríamos pessoas para viajar. Eu acho que são questões muito profundas, porque se calhar nós estamos a olhar para a aviação civil em Moçambique, estamos a compará-la a outro tipo de realidade e não estamos a olhar para
o nosso mercado, para as especificidades do nosso mercado. Estamos, alguns de nós que somos funcionários públicos, trabalhamos em grandes companhias, que viajamos normalmente e estamos a dizer que este é o mercado doméstico nacional. Será que é? Portanto, eu penso que aqui o IGEP, o futuro Conselho de Administração, o Ministério dos Transportes, tem que fazer uma reestruturação muito profunda de questões muito pequenas. Eventualmente, eles acham que as análises têm que já começar de um nível. Eu acho que não tem que ser mesmo de forma muito básica e primária. É preciso percebermos o que é que está a falhar aqui, sob o risco de estarmos sempre... Voltar-se a tomar a Exatamente. decisão errada. Muito obrigado pela vossa presença. Terminamos então o programa com este tema sobre a crise. Lema, agradecer a STSKU, Fátima Mendir, e também a SICA, o espectador que nos acompanhou até daqui a 7 dias.